Oi pessoal, vamos estudar Vygotsky? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Vygotsky é um autor muito importante, né? Ele infelizmente faleceu jovem, aos 37 anos de idade, mas nesses 37 anos de vida ele produziu muito. E a obra dele é muito importante para a psicologia, para a pedagogia. Vamos lá? Na série de estudos sobre teorias cognitivas, nós estudamos Piaget e hoje vamos estudar Vygotsky. Vygotsky, aqui está a imagem dele, nasceu em 1896 e, como eu disse, infelizmente, né, faleceu prematuramente aos 37 anos de idade. Lev Semenovich Vygotsky. O nome dele em russo e a transliteração a grafia em geral é essa, né? Lev Semenovich Vygotsky, mas também nós vemos com Y no início e Y no final, I no início e no final. Há diversas grafias nessa transliteração. Ele se formou em Direito pela Universidade de Moscou, também se formou em Medicina, estudou literatura, estudou História e fundou a Escola Soviética da Psicologia, principalmente a corrente do socioconstrutivismo, que nós vamos ver o que é. Ele teve uma vida breve, mas produziu uma obra muito importante, e os seus amigos, colegas de trabalho, colaboradores Luria e Leontiev foram responsáveis pela disseminação dos textos do Vygotsky. Os trabalhos dele ganharam dimensão há relativamente pouco tempo, inclusive dentro da própria Rússia. Devido à Guerra Fria, né, demorou para o pensamento dele chegar ao Ocidente, né, as ideias dele, a produção dele. Inclusive o importante livro Pensamento e Linguagem, foi lançado nos Estados Unidos da América somente em 1962. Os primeiros estudos do Vygotsky voltaram-se para a psicologia da arte. Aqui é uma referência, né, de cultura geral. O cineasta Sergei Eisenstein era muito amigo dele. O Vygotsky era muito culto, né? Então aqui tem, depois vocês podem ler sobre o Encouraçado Potemkin. É um marco na montagem cinematográfica, é um filme cujo diretor é o Sergei Eisenstein, amigo do Vygotsky. Bom, de acordo com Vygotsky, a imaginação é constituída pela experiência, e a partir dela recria-se o real, tornando concretas as fantasias humanas. Quanto mais variados forem os recursos da leitura do mundo, maiores serão as chances de conhecê-lo e de transformá-lo. Então é importante essa interação com a experiência. A imaginação se constitui pela experiência. É um pensador importante, né? É pioneiro na noção de que o desenvolvimento intelectual das crianças ocorre em função das interações sociais e das condições de vida. Então, não podemos desconsiderar as condições de vida. Vemos aqui Paulo Freire novamente, né? Piaget deu importância para o meio, para a interação, era interacionista também, mas Vygotsky, como Piaget tinha aquela formação em biologia, ele levou em conta bastante o desenvolvimento humano do ponto de vista biológico, mas não só, ele também considerou o meio ambiente. Vygotsky foi mais a fundo na questão das interações sociais. A construção teórica desse autor teve origem na teoria marxista do materialismo histórico dialético, segundo o qual as mudanças históricas na sociedade e na vida material produzem mudanças na natureza humana. Então as mudanças históricas sociais tem impacto na própria natureza humana. Um pressuposto básico da obra do Vygotsky é que as origens das formas superiores do comportamento consciente, né, o pensamento, a memória, a atenção voluntária, são formas que nos diferenciam dos outros animais. E se formam e são encontradas nas relações sociais mantidas pelos seres humanos, né, interpessoais.
Outro pressuposto básico é de que durante o curso do desenvolvimento tudo aparece duas vezes. Primeiro, a criança entra em contato com o ambiente social, e isso se dá no nível interpessoal entre as pessoas, e depois a criança entra em contato com ela mesma, no nível intrapessoal. Então, quando nós nascemos, nós somos lançados num meio, na linguagem, e num meio social, em que o ser humano não sobrevive sozinho, né? O bebê humano, ele é totalmente dependente de outro ser, de alguém que seja capaz de cuidar dele. Então, ele já está em relação interpessoal, né? Aí depois ele tem uma relação consigo mesmo. Nós pensamos, nós conversamos, nós temos uma fala interna, e isso foi interessante como o Vygotsky se dedicou a esse estudo. Então, Vygotsky não via o ser humano como um ser passivo. De novo, vemos Paulo Freire aqui, né? Consequência dessas relações. Ele entendia o ser humano como um ser ativo, que age sobre o mundo sempre em relações sociais. Então, ele está em relação social, mas ele não é consequência meramente, passivamente dessas relações. Então, a visão do desenvolvimento infantil se dá a partir de 3 aspectos: instrumental, cultural e histórico. O aspecto instrumental está relacionado à natureza mediadora das funções psicológicas complexas. Então, as funções psicológicas complexas são instrumentos, por isso que é um aspecto instrumental. Nós não respondemos apenas a esses estímulos do meio ambiente, nós alteramos o meio ambiente. Nós utilizamos essas modificações que nós produzimos como instrumento do nosso comportamento. Então é algo muito dinâmico. Por exemplo, amarrar um barbante no dedo para lembrar de algo. Esse estímulo, o laço no dedo, de maneira objetiva, é apenas um laço no dedo. É um dedo amarrado. Mas esse estímulo adquire sentido na sua função mediadora. Então é um instrumento para eu me lembrar de algo importante. O aspecto cultural da teoria envolve os meios socialmente estruturados. Então, para Vygotsky, a questão social é muito importante, né? Os meios que são estruturados culturalmente, né? A cultura. Isso é extremamente importante para o desenvolvimento humano. Então, a criança, ela precisa dominar algumas tarefas, né? Então ela dispõe do que foi produzido pela cultura. A linguagem, por exemplo. Então ele deu muita ênfase à linguagem, na relação entre a linguagem e o pensamento. E tem um aspecto histórico, né? Por isso que muitas vezes se refere à teoria dele como sócio-histórico, o aspecto social histórico. Como afirma Luria, o amigo, colega, colaborador do Vygotsky, né? Funde-se com o cultural, o aspecto histórico. Então, por isso que é sócio-histórico. Os instrumentos que nós utilizamos para dominar o meio ambiente e o próprio comportamento foram criados e modificados ao longo da história da civilização, a história social, né? Então, os instrumentos culturais expandiram os poderes do ser humano. Então, com os instrumentos culturais, nós podemos ter maior domínio sobre a natureza e isso estrutura o nosso pensamento. De modo que, se nós não tivéssemos desenvolvido a linguagem escrita e aritmética, por exemplo, provavelmente não teríamos hoje a organização dos processos superiores mentais que nós temos. Então, a história da sociedade, o desenvolvimento do ser humano caminham juntos. Então, são interdependentes. Então, a sociedade se desenvolve, o ser humano se desenvolve. O ser humano interfere na sociedade, ele modifica a sociedade e essa modificação produz impactos nele, modifica o ser humano de volta, né? E assim ele estudou o desenvolvimento infantil. As crianças, desde o nascimento, estão em interação com adultos, interação constante com os adultos, em relação com eles, né? Então, no início, as respostas das crianças
são mais determinadas biologicamente. Então são respostas, são reflexos, por exemplo, inatos, né? Involuntários, como sugar e de segurar, que são reflexos com os quais o ser humano nasce. Mas ele vai se descolando na medida que vai se desenvolvendo. E é na mediação feita pelos adultos que esses processos psicológicos mais complexos se formam. Nessas relações interpessoais que são interpsíquicas também, porque são entre psiquismos, né? O meu psiquismo e o psiquismo da outra pessoa. Na interação entre as crianças e o adulto, por isso que a interação é muito importante, por isso que o homeschooling é algo que não entendemos como nós psicólogos, de maneira geral, como ideal, né? Porque o ser humano precisa da interação e a diversidade é extremamente rica. Esses processos interpsíquicos que acontecem entre as pessoas, ao longo do tempo, vão sendo introjetados e se tornam intrapsíquicos. E aqui nós vemos uma diferença entre Vygotsky e Piaget, porque o Vygotsky via a fala egocêntrica, por exemplo, quando uma criança fala sozinha, como algo que é um primeiro passo para depois ela poder interagir com as outras pessoas. Vygotsky teve uma visão assim muito brilhante. Ele pensou o seguinte: na verdade o ser humano nasce no meio do social, né, na linguagem, e de tanto ouvir as outras pessoas falando e falando com ela, que ela começa a falar sozinha, e a fala sozinha demonstra que ela já está introjetando essa fala que veio do meio em que ela vive. Então eu entendo que os dois obviamente estão corretos, né, porque os dois processos acontecem ao mesmo tempo, de introjeção e de expansão, no meu entendimento, né? Mas o Vygotsky, ele viu dessa forma, porque ele valoriza muito a questão social e histórica. Então nós nascemos e estamos imersos na cultura, imersos na linguagem, e aos poucos nós vamos introjetando essa linguagem. Então falar sozinho, e a gente faz isso também na vida adulta, né? E a criança faz isso bastante. É uma evidência desse processo que vem do meio social para dentro de nós. E é essa interiorização dos meios de operação das informações, que são socialmente, historicamente determinados, que a natureza social do ser humano se torna também a sua natureza psicológica. Então nós somos naturalmente sociais, digamos assim. O estudo sobre o desenvolvimento da fala, o estudo feito por Vygotsky, traz essa visão bem clara de que inicialmente os aspectos motores e verbais do comportamento estão misturados. Então a criança fala muito e brinca e fala ao mesmo tempo, né? Porque a fala, ela ajuda a entender o mundo. Tanto é que nós, quando estamos em situação meio de estresse, a gente fala sozinho também. Então quando a gente está dirigindo, por exemplo, a gente fica, nossa, mas eu tenho que virar aqui, ou eu vou reto? Muitas vezes a gente faz essa fala egocêntrica, falamos sozinhos. A fala envolve elementos referenciais, né? A conversação orientada pelo objeto, as expressões emocionais, outros tipos de fala social. A criança está cercada sempre por adultos na família, né? Então, os cuidadores, enfim. Então, assim ela vai introjetando a linguagem. A fala é um meio para dirigir o comportamento dos outros e vai adquirindo essa função de autodireção. Então a criança percebe que ela consegue dirigir o comportamento dos outros que estão ao seu redor, dos adultos que estão ao seu redor, né? E vai havendo essa mistura entre fala e ação. Então o sujeito vai fazer, né? Ele age e percebe que tem um significado compartilhado. A criança que deseja um objeto, por exemplo, que ela não alcança, ela faz alguns movimentos para alcançar. Esses movimentos são interpretados pelo adulto como um desejo de obter esse objeto. E daí ela o adulto dá o objeto para a criança. E aí a criança vai aprendendo
e o adulto fala ao mesmo tempo que ele faz, né? Os movimentos da criança afetam o adulto, né? Então há todo um processo de interação e de interdependência. O gesto é criado nessa interação e a criança passa a ter controle de uma forma de sinal a partir das relações sociais. Ela utiliza sinais também para interagir. Todos os movimentos e expressões verbais da criança são importantes, pois afetam o adulto, né? Todos os movimentos, as expressões verbais, por mais simples que sejam, né? O choro, toda essa comunicação não verbal e verbal. Então aqui nós temos a fala egocêntrica, né? Uma forma de transição entre a fala exterior e a interior, como eu disse, do exterior de fora para dentro, para o Piaget de dentro para fora. Mas eu acho que as duas coisas acontecem simultaneamente, né? É de fora para dentro, de dentro para fora ao mesmo tempo, no meu entendimento. Mas para o Vygotsky é assim, né? Então nós estamos imersos na cultura, imersos no social e vamos aos poucos introjetando. E assim surgem as funções psicológicas, atenção, memória, pensamento, né? Nesse processo. O plano interno não é uma mera reprodução do plano externo. Ocorrem transformações nesse processo, né? Então, do plano interpsíquico, interpessoal, passa-se ao plano intrapsíquico. É uma visão interacionista, né? E ele deu ênfase ao processo de internalização como um mecanismo que intervém no desenvolvimento das funções psicológicas complexas. Esse plano interno, para Vygotsky, ele não pré-existe, né? Ele não existe previamente, ele é constituído nesse processo de internalização que acontece nas interações. Então nós somos seres sociais, seres culturais, que precisamos dessa interação com outros seres humanos. Outro conceito muito importante do Vygotsky é os conceitos de zona de desenvolvimento proximal. Também é brilhante, né? É a distância entre o nível de desenvolvimento real, ou seja, aquilo que nós conseguimos fazer, independentemente se é a ajuda de outra pessoa, e o nível de desenvolvimento proximal, que é a capacidade de solucionar problemas com a ajuda de alguém mais experiente, que pode ser o professor, o pai, mãe, um adulto ou uma outra criança. Aí isso dá embasamento teórico para as atividades em dupla, né? Uma criança muitas vezes já sabe fazer alguma coisa sem ajuda e a outra precisa de ajuda. Então, nessa interação, uma ajuda a outra e é a zona de desenvolvimento proximal que permite isso, né? É justamente nessa zona de desenvolvimento proximal que a aprendizagem ocorre. A função de um educador escolar é favorecer essa aprendizagem, servindo como mediador entre a criança e o mundo. Então a zona de desenvolvimento proximal é essa diferença entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que consegue fazer com a colaboração de um adulto ou de outras pessoas mais capazes. E o jogo, o faz de conta, o jogo é muito importante e impulsiona o desenvolvimento da criança na zona de desenvolvimento proximal. Então aqui essa teoria dá embasamento para a utilização dos jogos, né, com as crianças. Aqui é uma representação que tenta dar conta, está em inglês, mas a voz interna, né, as tarefas que são aprendidas, a interação com o professor, com o pai. Aqui estão as tarefas que ainda não estão no repertório das habilidades do aluno, as tarefas que estão no limite das habilidades, né? Então é na interação e a zona de desenvolvimento proximal. É aquilo que ela... Porque tem coisas que a gente não consegue fazer nem com ajuda. Eu, por exemplo, fazer uma cirurgia no coração, não consigo. Mas tem coisas que eu, por exemplo, resolver algum problema no meu carro, né? Se alguém me explicar, eu consigo fazer e eu vou fazer nas próximas vezes. Eu já sei trocar o pneu do carro, mas eu tinha uma ideia de como se faz isso. Um dia alguém me explicou, eu fiz e agora eu sei fazer sozinha. Então isso acontece em qualquer fase da vida humana, não só na infância. Mas na infância é muito importante porque ainda tem
muito conhecimento para a criança adquirir. Então, os trabalhos em duplas, em grupo, para crianças e para vocês também, com vocês, com todos nós, é importante, né? Então tem aquilo que a gente não consegue fazer nem com a ajuda de ninguém, tem aquilo que a gente já sabe fazer com autonomia, sem a ajuda de outra pessoa, e tem aquilo que a gente consegue fazer com a ajuda de alguém. Aí está a zona de desenvolvimento proximal. Implicações da teoria de Vygotsky na educação: participação ativa do sujeito, aceitação das diferenças individuais, isso é importante. Então tem crianças, e uma criança sabe mais que a outra disso, mas aquela outra que sabe menos nesse aspecto sabe mais sobre outras coisas, né? A descoberta assistida e a descoberta independente. Então, na zona de desenvolvimento proximal existe essa assistência, essa ajuda. O jogo do faz de conta é muito importante para o desenvolvimento cognitivo. As crianças gostam muito disso, né? Brincar que um é professor, enfim. E muitas vezes, do ponto de vista psicológico, é muito importante, dentista. Então, quando a criança brinca de dentista, ela está um pouco se preparando para aquele momento em que ela vai ao dentista. A aprendizagem cooperativa, justamente por causa da zona dessa descoberta. Não dá para fazer pesquisa sobre zona de desenvolvimento, medir a zona de desenvolvimento proximal, por exemplo. Não dá para medir, porque ela é muito dinâmica. Ela muda o tempo todo. Agora, por exemplo, eu já sei coisas que eu não sabia antes, né? Então, isso é algo extremamente dinâmico. Justamente esse conhecimento estimula as atividades entre estudantes que têm diferentes níveis de competência. Então, separar estudantes, né, por competências é muito ruim. É muito bom a inclusão de pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, porque isso permite que se aprenda sempre uns com os outros. E a gente tem muito a aprender com a pessoa que tem deficiência intelectual também. Então, a utilização da zona de desenvolvimento proximal da criança, os pares, a monitorização, o encorajamento da linguagem, do discurso interior, contextos significativos. Aqui a gente lembra novamente do Paulo Freire. E a transformação na sala de aula. Nós, professores, nessa metodologia interacionista, somos mediadores, críticos da aprendizagem, né? Então, não devemos ter uma postura autoritária, mas possibilitar que os alunos evoluam nos conceitos sobre os assuntos estudados. Para finalizar, algumas citações de Paulo Freire. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. E o processo de ensino e aprendizagem inclui sempre aquele que aprende, aquele que ensina e a relação entre essas duas pessoas. Referência ao livro da Ana Bock, Odair Furtado e Maria de Lourdes Teixeira, Psicologias, né? Uma introdução ao estudo de psicologia. Muitos abraços e beijos para vocês. É isso, pessoal. Vygotsky, isso é só uma introdução, né? Sobre para terem ideia da força do pensamento dele, né? Esse conceito de zona de desenvolvimento proximal é muito importante, é brilhante. E essa questão da importância do contexto social, das interações, que nós nascemos num ambiente social né, historicamente determinado, e isso é muito importante que levemos em consideração. Então eu sugiro que vocês assistam ao vídeo sobre o Vygotsky, da coleção Grandes Educadores, e leiam o material, né, que está disponível para vocês no Moodle, que são os slides. Tá? Até a próxima aula. Tchau, fiquem bem.